Salve, salve nação! Neste domingo tem o clássico dos milhões. É isso aí, galera! Flamengo e Vasco. O Vasco não vence o Flamengo há muito tempo, há muitos anos, eu diria, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Galera, é o seguinte: se o Flamengo vencer o Vasco, vai ficar próximo do Palmeiras. O Palmeiras tropeçou em casa contra o Santos. Ficou em 1-1, galera. Que maravilha, que beleza! O Flamengo agradece, né? Então vamos acompanhar aqui esse corte do Sport Center falando aí de Flamengo e de Vasco. O que esperar desse jogo? Já chega aqui nos comentários, deixa o seu palpite pro jogo. Meu palpite, cara, Flamengo 3, tá? Flamengo vai ganhar de 3. O Vasco, não sei se vai fazer gol não, viu? Beleza? Então, já dei meu palpite aqui, 3-0, vamos lá. 3-1 que seja, né? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, sim, bora! Domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E o rubro-negro vai cheio de desfalques pro jogo. Olá, fã de esportes. O Flamengo treinou esta manhã aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, continuando a sua preparação para o clássico de domingo no Maracanã, diante do Vasco, às 4 horas da tarde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 46.500 ingressos já foram vendidos antecipadamente. Quem treinou normalmente foi o zagueiro Léo Pereira. Ele teve aí um corte na canela, não jogou no último jogo, levou pontos lá na Argentina contra o Estudiantes de La Plata, só não sabe ainda se vai começar jogando domingo ou vai ficar no banco de reservas. Léo Pereira foi homenageado pelo Flamengo pelos 300 jogos que completou com a camisa rubro-negra. Não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Eu acho que tudo serve de lição, de aprendizado, e é dessa forma que eu tento enxergar as coisas hoje. Eu acho que tudo foi um processo que eu tive que passar para me tornar a pessoa que eu sou hoje, o jogador que eu sou hoje. Então, como eu já disse ali agora no ao vivo pela Flamengo TV, eu sou muito grato por todos os momentos, sejam eles ruins ou bons aqui dentro do clube, porque tudo foi importante para minha trajetória como pessoa e como atleta. Independente de estar ou não na lista, se eu estiver, vai ser um sonho realizado, com certeza. Eu vou estar muito feliz e realizado com esse sonho. Se eu não tiver, eu vou estar torcendo por todos aqueles que vão estar lá representando o nosso povo, que eu acho que isso é o mais importante, independente de se eu estiver lá ou não, se outros jogadores não estiverem também. Bom, o corte está melhorando, eu acho que pouco tempo ainda. Não sei qual que vai ser a estratégia aí do Mister para esse jogo. Eu estava treinando somente na academia nesses dias, foi um corte profundo, levei eu acho que 3, 4 pontos na região, mas estou me recuperando, estou bem, hoje voltei para o campo e espero me recuperar ainda mais para que eu possa estar no domingo. Estarei lá, jogando ou no banco. Tá, então, para a Copa do Mundo, na lista do técnico Ancelotti no próximo dia 18. Situação do meia Arrascaeta. Ele foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia na clavícula direita, fixação da fratura com placa e parafusos. Teve alta hospitalar esta manhã, foi para casa, onde ficará em repouso até a próxima segunda-feira, quando inicia o tratamento aqui no CT Ninho do Urubu. A previsão inicial é de 45 dias fora de condições de jogo. A dúvida é se ele vai conseguir disputar a Copa do Mundo pela sua seleção, a seleção do Uruguai, já que a Copa do Mundo é daqui a 40 dias. O Arrascaeta vai perder 9 jogos até o início da Copa do Mundo pelo Flamengo, incluindo o jogo da 17ª rodada, um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro, 23 de maio, no Maracanã, contra a equipe do Palmeiras. Para domingo, o técnico Leonardo Jardim tem vários desfalques importantes. Além do Arrascaeta operado, Luiz Araújo ou De La Cruz, um dos dois deve ser o seu substituto. Isso porque Lucas Paquetá está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. E o Carrascal, que também poderia ser o substituto do Arrascaeta, cumpre o último jogo da sua suspensão no clássico diante do Vasco. Além deles, Eric Pulgar, volante, está com uma lesão no ombro direito e fora do jogo. Para muitos torcedores, a melhor atuação do Vasco em 2026.
Vitória em casa contra o Olímpia por 3-0. Placar que colocou o Cruz Maltino na primeira colocação do Grupo G da Sul-Americana. Às vésperas do clássico contra o Flamengo, a vitória maiúscula na Sula faz o Vasco chegar embalado para enfrentar o principal rival no Maracanã. No único confronto entre os rivais do ano, vitória rubro-negra por 1-0 pelo Campeonato Carioca. Apesar do bom momento na competição continental, o Vasco vem de derrota para o Corinthians no Brasileirão e é apenas o 10º colocado com 16 pontos. Mas para vencer o rival, o Vasco precisará encerrar um jejum de 13 jogos, já que a última vitória cruz-maltina contra o Flamengo foi em março de 2023. De lá para cá, foram 9 vitórias rubro-negras e 4 empates. Thiago Mendes e Andrés Gomes devem retornar ao time titular no clássico. Assim como Tietê, que teve uma indisposição durante o aquecimento e ficou fora do jogo contra o Olímpia. Já Cuiabano, com edema muscular na coxa, deve ser desfalque mais uma vez. Bom, temos aí então os últimos 15 confrontos entre Flamengo e Vasco, faz 3 anos. A última vitória foi no dia do Vasco, né? Foi no dia 5 de março de 2023, foi 1-0 no Campeonato Carioca, mas são... Lembrando que no Campeonato Carioca, hein? Se você pegar aí Campeonato Brasileiro, eu acho que faz 13 anos, hein? 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas essa vitória. André, o retrospecto do Flamengo é muito melhor, por motivos óbvios, mas um Flamengo que tem muitos desfalques, um Vasco que vem empolgado com o jogo da Sul-Americana, ainda assim, e mesmo sendo clássico, é um jogo à parte, ainda assim é um Flamengo muito favorito. Muito favorito. O momento do Flamengo é muito bom, né? É claro, perdeu o De Arrascaeta, é uma queda técnica muito sentida, mesmo porque ele vinha recuperando a cada atuação o futebol espetacular que ele mostrou na maior parte do ano passado e ainda não tinha mostrado em 2026. E o Flamengo com ele é um time muito mais difícil de ser marcado, muito mais difícil de ser enfrentado e contido, né? É uma situação bem diferente quando o De Arrascaeta está em campo, mas infelizmente pelos próximos 9 jogos ele não estará. Mas o elenco mais profundo do futebol sul-americano tem todas as condições de manter o seu nível competitivo, mesmo que não haja nesse elenco um jogador da altura do De Arrascaeta em relação à função, né? Então, não tem no elenco do Flamengo, e se procura essa possibilidade desde 2019, para substituição pura e simples e o desenho do time se manter, né? A questão da performance individual desse substituto ser parecida com o que seria se o Arrascaeta estivesse em campo. Não dá para fazer isso, mas dá para manter a ascensão que o time vem mostrando, mesmo não tendo vencido fora de casa na Argentina pela Copa Libertadores no meio de semana. O Flamengo é um adversário superior ao Vasco e o normal seria o Flamengo vencer esse jogo. Mas o futebol nem sempre respeita o normal, muitas vezes ele prefere o que é anormal. E muitas dessas vezes acontecem quando acontecem os clássicos e os jogos que são diferentes dos outros. O Gustavo dizia agora há pouco aqui que, por mais que o Vasco esteja pelo menos passando os sinais, né, de querer se desvencilhar da Copa Sul-Americana, um bom resultado no meio de semana, vitória por 3-0. Aparentemente, o futebol que o Vasco joga na Sul-Americana é um futebol de quem quer tratar a competição a sério. Mas no Campeonato Brasileiro é hora de também se levantar depois da derrota para o Corinthians e não existe nenhuma ocasião melhor do que um clássico de tanta rivalidade e tanta história quanto esse. Pois é, o Renato descansa na Sul-Americana, pelo menos nos próximos agora 2 jogos, ele está suspenso, né? E aí ele vai e joga toda a sua energia no Campeonato Brasileiro, está precisando também.
Mas é curioso que a vitória do Vasco sobre o Olímpia, a boa vitória que a gente está vendo aqui, agora não mais, né? Mas que a gente estava vendo os lances por 3-0 e a boa campanha da Sul-Americana, elas geraram ontem no torcedor Cruz Maltino uma boa sensação, não só pelo resultado, mas pela boa atuação do Vasco. E olhando para valores individuais que saltaram ali ontem aos olhos do torcedor, nessa tentativa de encontrar caminhos para o Vasco, depois da saída de jogadores importantes, a troca de técnico, etc. e tal. Por exemplo, o Johan Rojas é um jogador que ganhou a 10 depois que o Coutinho foi embora. Claramente é um jogador que trabalha muito bem a bola, com muita qualidade técnica, mas com um nível de intensidade um pouco mais baixo, ainda buscando o seu melhor lugar no time, não é um titular do Vasco, fez um belo jogo. O Adson, acho que foi a grande notícia da vitória do Vasco sobre o Olímpia, ocupando o lado direito do ataque. O Adson é um jogador que, longe de ser brilhante, mas ele é uma formiguinha, ele não para, ficou um tempo machucado, tirou muito do ritmo de jogo dele, agora tentando recuperar esse espaço. E eu até acho que isso vira um certo dilema para o Renato para o jogo de domingo, porque, sim, as respostas dadas em campo mostraram o Vasco melhor contra o Olímpia, mas é um time leve, um time quase todo reserva, um time leve demais, talvez, para se enfrentar ao Flamengo. Então, talvez os bons sinais da vitória sobre o Olímpia não indiquem o melhor caminho para se enfrentar ao Flamengo na fase que o Flamengo está. Eu acho que esse é o dilema que o Renato tem que encontrar, algum nível de equilíbrio, proteger mais o time em algum setor e talvez optar ou pelo Rojas ou pelo Adson para tentar beber um pouco da fonte das boas notícias do jogo contra a equipe do Olímpia. Mas há claramente uma diferença, não só técnica, porque isso é evidente, mas de nível de futebol. O Flamengo vem num momento muito bom do ponto de vista técnico. E o Vasco vem batendo cabeça por aí. É uma larga vantagem para o Flamengo, que vai ser colocada à prova no Clássico do Maracanã. Muito bem, o nosso canal aqui também é de informação. Galera, vou passar aqui o retrospecto recente de Vasco e Flamengo e daqui a pouquinho a gente fala sobre a escalação, tá bom? Veja bem. O Vasco da Gama não vence o Flamengo há mais de 3 anos, considerando confrontos em todas as competições. A última vitória vascaína ocorreu em março de 2023 pela Taça Guanabara. Desde então, o Flamengo domina o clássico com uma longa sequência invicta, incluindo muitos jogos pelo Campeonato Carioca e Brasileiro. Pontos principais do tabu. A última vitória geral foi em março de 2023, 1-0 no Campeonato Carioca. No Brasileirão, o Vasco não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde 2015, ou seja, há 11 anos, tá? Retrospecto recente, em um recorte de 13 jogos, após a última vitória, o Flamengo acumulou grande vantagem com diversas vitórias e empates. Contexto: o clássico, conhecido como Clássico dos Milhões, tem visto um domínio rubro-negro expressivo nos últimos anos. Aqui só não tem os números de vitórias, mas só foi essa vitória aí do Vasco e o resto só pancada cacetada, né, cara? Um empatezinho aqui, outro ali, mas assim, o Vasco é muito freguês, né? E tem que aguentar, a gente fala freguês e eles têm que aguentar, o freguês tem razão, né? Escalação do Flamengo, hein, galera? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Léo Pereira volta e meio de campo tem dúvida contra o Vasco. Vamos lá, então. Flamengo encerrou a preparação, deixa eu fechar isso aqui. Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Vasco no Clássico deste domingo às 16 de Brasília, no Maracanã, 16 horas, tá? Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira treinou pelo segundo dia seguido na tarde deste sábado no Ninho do Urubu e volta a ser relacionado após corte profundo na canela esquerda. A tendência é que ele forme dupla titular com Léo Ortiz. Boa, já sabia disso. Mas a grande dúvida é quem vai ser substituto de Arrascaeta, que fraturou a clavícula e só voltará a jogar pelo Flamengo depois da Copa do Mundo. Substitutos naturais: Paquetá está lesionado e Carrascal suspenso. Estão fora ambos, né? O que faz o técnico Leonardo Jardim quebrar a cabeça. Ele só costuma definir a escalação no dia dos jogos. Cara, eu escalaria o De La Cruz. Se não der certo, não deu, Escala o Saúl depois, no segundo tempo, sei lá. 5 jogadores podem ser improvisados na função De La Cruz e Saúl, que são meias de origem, mas o Flamengo jogam de segundo volante e os atacantes Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique também podem ser improvisados ali, né? Luiz Araújo,
larga na frente por já ter atuado na posição no primeiro tempo contra o Vitória na Copa do Brasil. Em enquete, a torcida preferiu De La Cruz. Eu também prefiro o De La Cruz. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton, Araújo, Jorginho e Luiz Araújo, Plata, Lino e Pedro. De La Cruz é a dúvida aqui, tá, galera? Eu escalaria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton, Araújo, Jorginho, De La Cruz, Plata, Lino e Pedro. Essa é a minha escalação, eu já falei ontem aqui no vídeo, né? O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 26 pontos, se vencer vai a 29 e ficaria a 4 pontos só do Palmeiras com um jogo a menos, hein, galera? Palmeiras empatou hoje com o Santos e pode se complicar. Tem um confronto direto no dia 23 de maio, né? E o jogo será no Maracanã, tá bom? Então é isso aí, vamos acreditar nesse título brasileiro. Valeu, tamo juntos, um excelente domingo para todos nós. Eu volto depois do jogo com Vamos Rir dos Vascaínos? Se Deus quiser, valeu? Fui!